Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E hoje estamos aqui com Marco Aurélio Braga. Ele frequenta a Casa Mariri e outras casas. Ele vai estar falando um pouco sobre as experiências dele de expansão de consciência e o quanto isso está mudando a vida dele. E eu vou pedir para vocês que, para nos seguir no Instagram, no YouTube, deixe o like. Lá nas plataformas de podcast, coloca uma qualificação ali pra gente, se você gostar. E vamos começar. Seja bem-vindo, Marco, ao Relata Ayahuasca. Pô, meu irmão, é muita honra, né, cara? Gratidão profunda por estar participando do teu podcast. Tô muito feliz, né? Pra mim é uma honra mesmo. A gente é brother aí, né? A gente se conheceu na Casa Mariri, os nossos caminhos se cruzaram. Então te reconheço como um grande mestre. E tô muito feliz, cara, de poder estar falando do que a Madrecita, né, fez na minha vida e tá fazendo na de muita gente aí. Sim, é isso aí. É de mudança interior, né? A grande mudança interior, sem dúvida nenhuma, né? Mudança profunda mesmo, assim, de Sim, paradigmas, né? De pensamentos, de tudo, cara, de de tudo. atitudes. E a gente tá numa época de transformação, né? E a primeira transformação que tem que acontecer com as pessoas é essa transformação interna com o caminhar da nossa vida no sistema onde a gente está integrado, capitalista principalmente. A gente fica muito mais focado no trabalho, na vida diária, e a gente não tem tempo de olhar para dentro. Então isso é muito importante. Então vamos lá, conta um pouco de você. Quantos anos você tem, onde você mora? Cara, atualmente eu tô com 51 anos, né? Eu moro aqui na Zona Oeste, aqui no Butantã. O meu filho tá aqui comigo hoje, tem um filho de 19 anos, né? Que tá dentro do espectro autista. Então hoje é um fim de semana abençoado, né? Porque toda vez que ele tá comigo é uma grande bênção, né? Eu sou divorciado, então a gente tem a guarda compartilhada. Tamo junto aí agora nesse final de semana e vou ver se amanhã eu levo ele lá na Casa Mariri de novo. Amanhã o ritual vai ser bom lá, né? E Muito vai ser a bom. primeira vez que os pataxós, cara, né? Você vai Comigo curtir, aqui. com Ah, com certeza. certeza, né, brother? Com certeza. E aí fala um pouco de como você chegou nas medicinas sagradas, como foi esse processo assim dessa busca do autoconhecimento, né? O que que fez você ter esse impulso? Porque geralmente acontece algo na nossa vida, geralmente um trauma, né? Onde a gente começa a se autoquestionar e vai em busca de algo que nos traga reflexão, né? Daquilo que está acontecendo com a gente, né? Então conta essa sua caminhada, como é que foi? Então, cara, começou assim. Eu me divorciei em 2020. E esse foi um processo muito difícil pra mim. Eu já vinha de um relacionamento de muito tempo, em torno aí de 20 anos. Toda essa situação de você voltar a morar com os pais e me separar da minha família na época, com o meu filho também. O fato dele ser autista e eu tá muito ligado a ele, assim, desde o nascimento, desde a descoberta do diagnóstico, né? Na época eu trabalhava numa empresa de tecnologia. Eu trabalhava com projetos internacionais onde eu podia ficar de casa, né, trabalhando de home office. Então isso me ajudou muito também a estar próximo dele e estar ajudando no desenvolvimento dele, né. Toda essa parte emocional da separação mexeu muito comigo. E foi na época da pandemia, né? E a pandemia isolou todo mundo e tal, e eu voltei a morar na casa dos meus pais. E eu tava realmente emocionalmente, cara, destruído assim, tava mal mesmo, cara. Foi uma coisa que mexeu muito comigo. Você sabe, né, nesse período, os pensamentos eles vêm, né, cara, com força total, né? A gente Você acaba fica pensando muita besteira também, né, cara? pensa demais, cara, demais até. Eu já sou um cara que penso muito, então pra mim já foi em dobro o negócio. Desde 2018 eu já tava na pegada de meditação, que a minha família, assim, ela já tem um princípio muito religioso, muito forte, né? De várias religiões, cada um seguindo uma coisa. A minha família sempre estava muito próxima da religião, da religiosidade, da espiritualidade, assim, né? Já tinha contato com o budismo e tal, com o hinduísmo, já tinha lido livros de Buda e etc, né? E livros religiosos no geral. Kardecista, a Bíblia em si. Cara, eu me apeguei na parte espiritual mesmo. Não podia sair de casa. Falei, sabe o que eu vou fazer? Quando deram o sinal que tinha que ficar em casa, eu falei, vou comprar um monte de incenso, um monte de cristal e vou ficar meditando aqui. O meu processo já começou aí, na meditação, onde eu conseguia controlar
né? Comecei a controlar. Logicamente que no início foi muito difícil. Né, que é Sem difícil. pensar em nada. É difícil. Só que aí eu peguei, baixei um app na época, cara, e comecei. Foi desenvolvendo, foi aumentando. Ali já começou a me ajudar demais. Quando veio a pandemia, já estava bem sólido mesmo. E aí eu comecei a ter umas experiências, cara, na meditação, assim. Alguns sinais, comecei a ver muita coisa. E senti que também a minha família espiritual já estava se achegando a mim, assim, já estava Sim. tendo esse contato. E numa dessas meditações, cara, veio essa questão da ayahuasca. Tá preparado para dar o próximo passo. Quando liberar, eu vou procurar. E aí comecei a pesquisar sobre a ayahuasca. Confesso que eu não sabia muita coisa. E aí eu comecei a ler bastante, comecei a procurar. Aí eu tive um sonho com uma pedra e com a Lua. Aí já comecei. E aí eu vi que tinha uma casa chamada Pedra da Lua, que é um instituto de expansão de consciência, onde eles trabalham na expansão da consciência. E aí foi o primeiro lugar que eu fui, cara. Aí eu comecei, na verdade, a seguir eles no Instagram. E é uma casa que eu respeito muito, eu tenho o maior carinho por todo mundo lá, por toda a família. Amo eles muito mesmo, assim, porque eu senti que foi ali que foi o iniciar, né, da minha caminhada com a ayahuasca. E ficava ouvindo os relatos e tal, né? Aí teve um ritual, cara. E eu fui. E aí eu me preparei bastante, assim, cara. Fiz um jejum já das coisas que eu conhecia e tal. Chegou lá, cara. Fui muito bem recebido, né? Foi bacana. Todo mundo alegre, assim. Conheci os irmãos e tal. Ouvi a palestra, né? Dos dirigentes. E tomei a primeira dose, né, cara? Tipo, não deu nada. Aí já vi a galera tendo, né? Vários. Já tendo ali Insights as ali, né? suas insights, suas experiências. E eu nada assim, né? Falei, ih, cara, tô vendo que o negócio não é pra mim, né? Senti de me achegar perto do fogo, fiquei olhando pro fogo assim e tal. Teve uma hora no ritual que teve um lance com uma pipoca e tal, a galera começou a pegar a pipoca e tal, o baloaê, né? Aquela coisa. Quando eu peguei a pipoca na mão, assim, que eu botei na testa, meu irmão, na hora veio assim. Aí falou, ó, vai deitar que agora a tua viagem vai começar. Aquela moleza no corpo e já comecei a ter, os olhos já começaram, eu falei, cara, é agora. Aí fui engatinhando assim pro colchonete, deitei. Aí a ayahuasca começou a conversar comigo, se apresentou e começou a conversar, e começou a me falar do universo, começou a me falar da criação, e começou a falar como é que as coisas funcionavam, e quem era eu, que eu fazia parte do todo, que eu não estava isolado, eu não era um ser isolado de tudo, eu fazia parte do todo, da unidade. Esse foi o trabalho dela se apresentar, me mostrar como funcionavam as coisas, né? E já comecei a sentir aquele amor, né, cara? Já Sim, comecei a sentir aquela conexão com o todo, aquele sentir interno, entende? De você falar, cara, exatamente. é isso, é a união, é a unidade, e tudo faz parte do mesmo ecossistema, né? E a partir dali, eu já me soltei, assim, eu não fiquei preocupado, eu não fiquei preso, deixei rolar. Aí a próxima dose, a segunda e a terceira, trabalhando a parte do meu emocional, que era aquilo que eu estava precisando, assim, no momento atual, entende? E aí eu tive uma experiência com a Cabocla Jurema, assim. Eu tive uma experiência com ela de amor, assim, que eu parecia uma. Como se ela fosse uma jardineira, sabe? Me regando, cara, Sim. daquele amor que eu tava totalmente seco. Eu comecei a me sentir tão amado, cara. Que era aquilo que eu tava precisando no momento, pelo momento que eu tava passando, né? Então tem todo esse processo, né, de reconectar esse amor que foi perdido, né? Exatamente, cara. É Então eu isso tava me mesmo. sentindo muita falta. E ela me preencheu desse amor assim, cara, que tinha uma hora que às vezes eu não conseguia nem respirar, brother, cara. Eu abri os olhos e falei, ai, caramba, legal, tô aqui. Não, tudo bem, beleza. Porque a força tava grande, né, cara? Tava pegando Tava, forte. tava pegando forte. Eu falei, meu, beleza, ah, não, tá bom, tô aqui, tal, não sei o quê. Mas aí já me dava aquela sensação de querer mais. Aí eu já Sim. voltava de novo, deitava. E eu falei, pô, ela vai se afastar agora, né? Acho que é só isso. Não, não era. E aí ela continuou e tal. Então, basicamente, da metade do ritual pra frente, foi trabalhado esse amor em mim, assim, e por ela. E eu não entendia muito bem por que da Cabocla Jurema, não tava muito assim, né? É, Depois que eu cara. fui me ligar, entende? Que é aquela coisa do amor feminino e tal, porque na hora Exatamente. é muito, assim, cara, como era a primeira vez, eu tava muito perdido, né, meu? E falava, caramba, mesmo tendo, eu acho que a base que eu tive da meditação e dos insights que eu tinha tido, né, com relação a que hoje, né, sei que são os meus guias e tal,
Mas na hora ali, aquilo que me deu uma segurada. Eu falava, não, eu não tô viajando, cara, eu não tô maluco, eu tô aqui, tá acontecendo. E é isso aí. Mas pro final, eu tive a admiração da minha bisavó, minha bisavó materna. Ela era uma indígena mesmo, assim, né? De morar em Oca e tal, né? Relatos da família aqui, fotos, tudo. E aí ela me trouxe um insight da conexão com os ancestrais, que eu não tinha. Eu queria sair de casa cedo, eu queria viver minha vida, fazer minhas coisas. Então eu achava que eu tinha conexão com a minha família, mas não era essa conexão que eu entendo como a conexão com os ancestrais de hoje. Foi muito intenso, assim. Ela começou a falar sobre essa coisa de ressignificar a relação com os ancestrais, com a mãe, com o pai. E me veio muitos insights ali, meu, nessa parte. E que eu tava totalmente desfocado. Eu não dava atenção pra isso. E a ayahuasca trabalhou muito isso em mim, assim. E, sabe, eu vou te falar, brother. Até hoje, acho que só agora eu já posso dizer que não. Já sei como funcionam as coisas, mas na época eu falo, sempre vem a dúvida, né? Sempre bem mesmo, é normal, faz parte. Hoje, se você for ver, a tua ex-esposa, ela é da tua família agora. Porque vocês têm um elo de conexão que é o filho. Então Exato, imagina que é essa significação, né? Ela nunca vai exato. deixar de ser a sua ex-mulher, sempre vai estar lá dentro. Então, Exato. quanto isso é importante, né? A gente ressignificar isso. Eu também tive uma separação e eu Uhum. passei por esse processo de ressignificar, né? Então é muito interessante como ela vai trabalhando dessa maneira aos poucos, assim, pra gente começar a Isso. ter uma percepção, né? Porque com a gente trabalhando no dia a dia, a gente acaba se desligando um pouco da nossa família, Verdade. porque a prioridade são outras coisas. E a gente não pode perder esse vínculo com a nossa família. A gente sempre tem que estar unido de alguma maneira, né? Exatamente, cara. E tem a questão do feminino, né? Porque elas são portais, né, cara, pra gente vir pra cá. Então a importância delas é muito grande, né? E a gente não tem, como você falou, você não dá um valor devido a isso. E aí com o divórcio, sempre vai, né, ter aquelas rusgas, a tristeza e tal. E se você deixar isso aumenta de uma forma que você nunca mais, e que não volta atrás. E esse entendimento, cara, obviamente que foi um entendimento inicial, mas ele já ficou ali no meu radar. Pô, cara, pra mim assim foi muito louco, porque eu tava realmente passando por um momento muito difícil, cara. Eu não esperava, né? Comecei a trabalhar minhas crenças limitantes de que você não casa pra separar, né? Meu pai e minha mãe com 50 anos de casada, sabe aquelas coisas? E, pô, isso aí foi tudo sendo reconstruído em mim, assim. Era uma coisa que eu precisava trabalhar muito, né? Em mim, o amor próprio também. E eu sentia que eu não tinha muito isso. Eu era um cara, assim, emocionalmente, que eu era dependente do amor dos outros, então não como um compartilhamento do amor, que é o que a gente entende hoje. Você se ama 100%, a pessoa que vem, ela vem para somar, para compartilhar esse amor, mas sem posse, né, sem aquela dependência emocional. A ayahuasca vai trabalhar muito isso em mim, assim. Então, basicamente, cara, o meu primeiro ritual com a ayahuasca foi isso. Consagrei durante algum tempo lá e sempre nesse insight aqui de sentir de ir naquele ritual e começar a ser trabalhado. Aí eu comecei a encontrar algumas pessoas, acabei encontrando uns irmãos maravilhosos lá de Bertioga, né, que é o Denis e a Raquel, que são terapeutas também do Encantos e Curas. E aí com ela eu fiz uma constelação familiar para entender qual era o meu papel na minha família. E aí percebi, cara, que tinha muita coisa que eu precisava ressignificar. Então tudo foi uma coisa atrás da outra, entende? Ela foi me trabalhando nesse sentido. Falou, meu, agora você vai para cá, agora você vai para lá. E todos os rituais vieram trazendo essa parte da minha reconstrução do meu amor próprio. E ao mesmo tempo, é como se fosse um planejamento, assim, porque eu sou o último filho assim, da linhagem. Eu tenho mais um irmão mais velho, minha avó teve 9 filhos, mas nenhum deles teve filho, só minha mãe. E aí, com o estudo dos ancestrais, assim, da ressignificação da família, eu entendi que eu tinha um papel importante na minha família. Aí eu comecei a ver pro lado mais espiritual da coisa, de você liberar os ancestrais, das dores que ficaram, mas isso é uma responsa que eu não tô preparado, né, irmão, pra isso aí. Aí ela falou, não, pode deixar que você vai ser conduzido. Assim, eu fui cuidando da minha vida e ressignificando as coisas dos meus ancestrais, assim. Então, é como se fosse um tratamento, cara. Por isso que eu tenho um carinho muito grande, né, pela primeira casa que você vai. Eu não sei como é que são com as outras, já ouvi outros relatos, né, assim, porque, meu, foi como se fosse um tratamento, cara, mesmo, assim. Eu cheguei na maca e os caras, né,
cuidando de mim, assim, a casa, no caso, né? A egrégora que tá ali naquela casa. E aí, a ayahuasca começou a trabalhar essa parte da mediunidade também. Comecei a perceber que a mediunidade já estava acontecendo. Eu voltei a morar com pessoas que são centenárias na minha família, né, cara? Moro com 3 tias aqui que são acima de 90 anos, brother. É uma bênção, assim. E eu não olhava para elas dessa forma, como aqueles ancestrais antigos. E eu comecei a ter outros olhos, assim. Aí, pô, eu lembro que eu me emocionava muito, chorava e vinha aquela sensação. Porque eu acho que ela reverbera, né? Não é só o ritual. Pelo menos, né, de 7 a 15 dias ela fica ali reverberando, né? Ficava tendo insight durante o dia, insight à noite. Eu falava, mano, o que tá acontecendo? Tem que dar uma segurada aqui, né? Porque eu sentia uma sede, assim, né? A sede do conhecimento, a sede de saber o que eu tinha que fazer. E comecei a trabalhar muito essa parte, cara, da mediunidade, assim. Aí eu comecei a frequentar um terreiro, né? Lá na Zona Norte. Queria até mandar um abraço também para todos os irmãos lá, que foi uma grande bênção, uma grande passagem na minha vida, onde eu comecei a desenvolver, né, a mediunidade. E aí, engraçado que os fins de semana, brother, eles não calhavam mais de eu ir naquela casa. Pô, mas não tá calhando, né? Não tá mais dando pra ir lá e tal. Aí eu comecei a me ligar muito nos sinais, né? Horas de relógio, aí começava a pesquisar o que era, o que estava acontecendo. 10, E 10, via, 11, 11. putz, meu irmão, direto. Direto, cara. Aí eu falava, meu, que louco. Eu comecei a entender a sincronicidade do universo, né? A sincronicidade, como meus olhos começaram a se abrir para isso, assim. E é engraçado, cara, que eu não fazia limpeza. Aí eu tava achando Sim. que tinha alguma coisa errada comigo. Eu falava, Não, meu, mas não tem nada a ver. então, eu achava estranho, eu falava, caramba, cara, eu não tô fazendo limpeza, né? O que que tá acontecendo? Será que tem alguma coisa errada? Aí chegou um momento que eu entendi que tinham coisas mais profundas que eu precisava trabalhar. Eu lembro que na época eu achava que era, não, isso aqui é coisa dos ancestrais, então eu comecei a misturar um pouco. Depois eu vi que Sim, não. mas é Aí normal. depois eu vi que não. Depois eu vi que eram coisas minhas mesmo, profundas, de preconceitos, assim, sabe, com as pessoas, preconceito com o feminino, porque eu vinha também de uma escola de ciúme, né, cara, de uma escola de posse. Cara, o amor ele é libertador, ele deixa as pessoas livres. Quando tem posse é porque tem alguma coisa errada. Ah, amor tem que confiar. A confiança. Aí ela começou a me mostrar isso, cara, e eu comecei a ficar triste, né? Passa aquele processo e fala, meu, eu não acredito que eu sou assim. Porque você acha que você tá certo, né, brother? Você tá sendo reconstruído, né? Então você Exatamente. tem uma visão do amor, do relacionamento em si, que é totalmente deturpado, né, cara? Exatamente. Principalmente aqui no Brasil, onde é muito machista. Exatamente. E esse problema do machismo, cara, é um problema muito sério, meu. E, Puxa, e algumas coisas que venham ocorrendo, irmão, não dá, né, cara? degringola mais ainda, né? Exatamente. Você vê os Red Pill da vida, você tem Exato. muitas coisas que estão acontecendo que o mundo está mudando e o homem ele quer ficar no antigo, mas, cara, já passou o tempo. Percebo o quanto eu tenho que mudar ainda, né? Pois a gente não muda do dia pra noite. Eu vejo com a minha parceira o quanto ela me traz reflexão, me colocando no meu lugar, assim, falar, ó, observa isso. Quando a gente começa a ter esse trabalho, nós começamos a ter mais abertura e percepção de perceber as nuances que no dia a dia a gente deixa passar batido. Então, a gente vai percebendo aos poucos isso daí, né? Não, você tocou num ponto fundamental. Eu acho que a ayahuasca, ela te abre essa percepção para você ver esses detalhes, essas nuances que você não vê, que você acha normal, porque é uma coisa que já vem também de muito tempo, da ancestralidade, das crenças limitantes. Então essa parte me pegou demais. Ao mesmo tempo que eu estava desesperado, porque eu senti que isso era uma dor que eu tinha profunda, que era algo que eu precisava mudar em mim, do machismo, dessa coisa que era enraizada em mim, assim. Mas eu preciso, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa diferente. Quando ela viu que eu já tava, falou, ó, você já tá pronto para ver algumas coisas. Eu senti que ela foi muito carinhosa comigo, assim. Quando ela viu que, né, ela veio com amor, ela me cuidou, me tratou, me mostrou as coisas dos meus ancestrais, falou, olha, tem coisas que vêm também de outras eras e você precisa tratar isso. O nosso futuro, né, da nossa família vai mudando também, porque quando a gente muda, a nossa mudança ela causa um reflexo em quem está ao nosso redor, né? E o quanto isso é importante.
Por isso que vem essa transformação ancestral. Porque essa transformação tem que começar conosco, né? O meu pai, ele era uma pessoa mais machista, mas o meu avô, por parte de mãe, ele já não tinha essa característica. Ele era um médio, então ele não era desse jeito. Ele foi um contraponto assim na Um família, contraponto, é. né? Tanto é que ele não tinha preconceito a homossexuais, a raça, a nada disso. Ele já sabia de vidas passadas dele, como é que ele foi. Ele foi um fazendeiro que era dono de uma fazenda que produzia café, mas ele tinha escravos. Então ele sabia como era esse preconceito, esse racismo, e até mesmo por outra sexualidade. Então ele sempre, em festas assim, que tinha de família, ele sempre abraçou todo mundo, não importa a sua sexualidade. Então, toda pessoa que era homossexual, que frequentava a casa do meu avô, ele se sentia muito bem acolhido. Ali era um templo para ele, né, cara? Porque imagina isso na década de 80, o preconceito, né, cara, era muito grande, ainda mais onde a gente estava vivendo o começo da AIDS, esse tipo de coisa. Então era um preconceito Isso, muito forte naquela época. Então isso sim. já me fez mudar várias características, né, de pensamento, né? E a gente vai mudando agora, né? A gente vai ensinando. Então, esses 2 pontos que você colocou foram fundamentais até para eu puxar o gancho para mim. Na verdade, eu não estava com parceira na época, a própria ayahuasca foi trabalhando isso em mim. Eu falei: "Nossa, eu tenho essa atitude". Eu achava que não. Com relação aos gays que você falou também, eu também tinha muito preconceito com gay, achava que não tinha. Eu falei: "Não, cara, cada um tem que viver sua vida, não tem nada não, beleza, tal". Só que também se o cara chegava perto de mim, eu ficava meio, cara, fica meio distante aí, não é por aí e tal. E isso é um preconceito, né? É um preconceito. E eu achava que não. Eu falei: "Não, cara, o cara vive a vida dele, eu não tô nem aí, mas não quero o cara perto de mim". Eu, como assim? O cara é teu irmão, brother. É, Não, faz parte da unidade. E aí? Como é que você vai exatamente. fazer? Então, quando ela começou a me trazer essas nuances, eu não quero ser assim. E o outro gancho que você colocou sobre, né, essa parte de você reconhecer vidas passadas, isso aconteceu pra caramba comigo, cara. E acontece até hoje. Pô, teve um ritual, por exemplo, no próprio Instituto Pedra da Lua, que eu comecei a sentir um cheiro muito forte de cachimbo, assim, em volta de mim uma hora. Muito forte, muito forte. E aí começou a vir umas imagens, cara. E aí eu era um cara que passou por essa situação. Que eu tinha, que eu era tipo feitor, né, dos caras e tal, aquela coisa do feitor, que eu trabalhava. Eu lembro que eu chorava no ritual: "Não, eu não fiz isso, eu não era isso, eu não era isso e tal". E aquele cheiro assim, meu, sabe, do preto velho já falou: "Filho, eu tô aqui e tô falando pra você, mano, você era e tem que olhar pra isso aí, aceita". E eu chorava, cara, e vem aquele bálsamo, né. Eu lembro uma vez, cara, antes de ir pros rituais, eu assisti um vídeo de um rapaz que é uma casa, acho que fica ali em São Bernardo, não lembro o nome agora. E eles faziam uns flashes assim, né, das entrevistas. Ele falava assim: "Meu, quando vier a lição pra você, cara, não resiste. Levanta a mão pra cima e fala: tá bom, não quero isso pra mim". Porque a API é isso, né, cara? Se você ficar resistindo àquela crença limitante, aquilo que você, não sou assim, meu irmão, tu vai tomar porrada. E aí eu falei: pô, esse cara me deu uma dica boa. Então todo ritual que eu ia, cara, que as coisas vinham pra mim, eu falava: não, tá bom, eu aceito. E era engraçado que já começava a dar aquela sensação de expurgo, né? E eu me segurando, ela: você tem certeza? Você não tá vendo que é isso? Que você é assim, que você precisa melhorar, você precisa mudar, você não consegue enxergar o mundo dessa forma. Tá certo, tá bom, não, eu aceito, eu quero mudar, me ajuda. Então eu não ficava pensando muito, cara. Eu lembro que aconteceu isso. O meu processo com a ayahuasca de cura, cara, eu sempre fui muito disciplinado, assim, eu não ficava segurando. Teve um ritual que eu participei, que foi Jurema, né, que o pessoal chama de Juremasca, né, Jurema com ayahuasca. E esse ritual foi, pô, de uma extrema importância, assim, porque ele trabalhou essa parte do feminino, essa parte que eu tinha com a mulher, do machismo que a gente estava falando anteriormente. E nesse ritual eu fiz uma limpeza, meu irmão, que foi pesada, cara, pesada mesmo, assim. Tipo, essa foi que eu senti que foi algo profundo. E a partir dali, o meu caminhar ele se tornou mais leve. E eu comecei a sentir, você tá no trabalho, você tá com a família, a situação vem e você fala: pô, eu tô curado nisso. Eu sinto que eu não tenho mais aquele pensamento, aquele sentimento. Eu não acredito, eu tô curado nisso. Porque eu não sei como é que foi com você, mas comigo acontecia isso. Eu tinha as lições nos rituais, e aí durante a semana as situações vinham,
se apresentavam pra mim. E aí eu, como é que você vai reagir agora? Pô, não, é isso. Eu vou agir assim, assim é o certo. Então ela foi trabalhando esse amor entre todos os seres, cara. O amor com a mulher, o amor com o irmão, o amor com a família, o amor com o colega de trabalho, com as pessoas que você encontra na rua, com o cara do posto, com o cara da padaria, com o cara, sabe assim? E foi um processo longo, cara. Tal, e ela foi limpando, cara, e foi fazendo. E cada experiência que eu ia tendo, cada situação que ia se apresentando na minha vida, assim, eu ia enfrentando, porque ela também me deu essa força. Ela mostrou pra mim, cara, se você quer ter uma vida nova, se você quer que as coisas ao seu redor mudem, que o planeta seja um planeta melhor, que as pessoas sejam melhores, você também tem que dar o testemunho daquilo que você está vivendo, né? Você também tem que dar o Exatamente. testemunho desse amor, dessa luz que você está recebendo. Então você vai ter as provas, cara. Não é uma coisa assim que você vai, é só comigo, nossa, agora eu tô, né, bonzinho, limpinho, tô aprendendo e vai ficar assim, e o outro né, que deixa pra lá. Não, pelo contrário, as relações vão começar a aparecer. Aí aquela pessoa vai ser um espelho para você daquilo que você está precisando ver e você vai ter que entender que você vai ter que trabalhar isso. Porque na verdade todos nós mesmos, nós somos mestres uns dos outros. Ninguém cruza o seu caminho à toa, sem propósito. Essa pessoa teve uma ligação com você de outras vidas ou está sendo dessa vida mesmo, coisa que você precisa ressignificar com aquela alma, né? Então nada é por acaso. Então as coisas vão vir e você vai ter que enfrentar. Então eu também comecei a perceber esse lado assim, né, de ó, o novo ser humano, o autoconhecimento, essas pedras brutas que você tem dentro de você, você tem que entender que você tem um diamante. Só que para você chegar nele, você vai ter que soltar e quebrar todas essas pedras. E eu fui enfrentando e fui querendo também. Porque eu comecei a me sentir mais leve, comecei a me sentir. Essa visão do todo nunca mais saiu de mim. Começou a se expandir para outros lados, né? Essa parte da natureza, da floresta, de como a gente amar o nosso planeta. E eu até já tava me sentindo um guerreirão, assim, né? Eu Sim. tava enfrentando as coisas muito forte, eu falava, não, vai dar. Mas, cara, o Temascal, ele foi uma peça-chave para mim, assim. Primeiro para conhecer a casa, que foi muito louco, eu já senti uma, né, conexão, assim, com a família, com a egrégora, mas foi muito interessante, porque eu saí na terceira etapa, não consegui ficar até o final. Tava bem, assim, na primeira, na Ah, segunda, comecei a entender todo o processo. O cara ia colocando as pedras. Aí eu lembro que eu ficava assim, eu ficava olhando as pedras assim, juntas, né? E, pô, o povo pedra, cara, o povo pedra, sabe assim, E o cara? tambor ali batendo, E né? o tambor rolando, eu falava, que viagem é essa, né, meu? E eu lembro que eu saí e foi uma cura muito importante pra mim também, porque eu nasci de Forbes, né? Eu também. E eu. É mesmo, cara. Pô, a É. gente tem muita coincidência, né, irmão? E a minha mãe, eu lembro que ela me contava que ela sofreu pra caramba e não tirava. Não, você tinha mó cabeção, não sei o quê, não dava. A minha mãe me zoava. E isso gerou, cara, em mim, um trauma interno. Que só fui entender no Temascal. No Temascal, eu tava tão sólido. Que eu falava, meu, vou tirar de letra, vou sair na boa, tô recebendo aqui todas as vezes que eu tenho que receber. Quando chegou a terceira etapa, meu, mas foi assim, ó, instantâneo, brother. Do nada já começou a me dar aquele calafrio, síndrome do pânico. Eu falei, não, mano, não é possível. Eu tava. E você remete a algo que você já sentiu, cara. Porque, tipo, faz uma conexão, faz uma ligação, né? Eu tive essa lembrança na minha primeira vez da ayahuasca, né? Da É, minha mãe, é. Mas, cara, é, é fogo. O Temascal, ele é muito forte. É muito forte. o grande Cala. lance é você não sair. É como se fosse você fechar o ciclo, né? A quarta etapa é você Exatamente. fechar o ciclo. Pra mim ficou muito claro assim que era essa cura que eu tava precisando, porque eu não tinha forças pra sair quando eu tava como bebê. Quem teve que Sim. fazer a força foi a minha mãe e o médico. E eu passei uma agonia nesse período. Eu passei esse Opa. desespero. Isso foi jogado pra mim, tava dentro de mim. E ali eu saí consciente. Fui eu que saí, entende? Aí eu falei, gente, eu Sim. preciso sair. Não, você não quer esperar mais um pouco? Os brothers até deram uma força, porque no Temascal também rola um pouco isso. Calma, irmão, aguenta mais um Sim. pouco, tamo Aguenta junto e tal. mais, é. Eu aguentei até o máximo. Aí eu levantei e saí. Falei, não, eu preciso sair. Mas tô saindo consciente, eu tenho que sentir que eu tô saindo. Então, meu, foi uma expansão. Agora eu quero fazer a quarta parte, né? Quero fazer de novo para ver se eu consigo ir até o final, para fechar esse ciclo. Ali eu também percebi que esses traumas foi um outro conhecimento que se abriu para mim. E aí eu fui buscar isso na ayahuasca. E foi aí que eu comecei a frequentar a Casa Mariri. Eu frequentei a Núcleo Esperança também, que são irmãos amados. Eu amo demais, assim, onde eu tive
muitas experiências de conexão ancestral, assim, com ancestrais e tal, com divindades, né, cara? Foi muito importante para mim nessa casa. E o que eu senti, no meu caso, a ayahuasca foi me levando para cruzar caminhos, cruzar pessoas que eram importantes para mim naquele processo. Eu acredito que tem essa questão das egrégoras da casa, que trabalham em outros setores da tua vida, ou que você tem que ir para cruzar com pessoas que são necessárias ali, ou é um aprendizado que você precisa ter dentro daquilo que você está, né, buscando ou precisando no momento, seja algo diário, no dia a dia, ou seja algo profundo. Isso, né? Vai começando tudo aos poucos, assim, pra você começando a ter uma percepção, né? Então, É, aí depois vai melhorando, né? vai melhorando. Eu acho que vai vindo a maturidade também sobre como a ayahuasca trabalha com você e tal. E aí eu Exatamente. comecei a frequentar a Casa Mariri, cara, que foi uma grande bênção pra mim, assim, também. Uma egrégora que me conectou de uma forma especial. Pô, eles têm todo um acolhimento, né, cara, Sim, diferente, sim. assim. Acho que a questão da família, né, essa coisa do seio familiar, cara, eu me senti muito acolhido ali. E ali os processos foram diferentes. Uma coisa mais madura, uma coisa mais passos firmes, assim, né, de deixar pra trás mesmo. E finalizações de ciclos, cara. Como eu te falei, passei muitas coisas com essa parte ancestral mesmo, assim, da minha família. E essa questão da partilha também eu acho muito importante, cara. Acho que é uma coisa que me chamou a atenção. Porque você vê a partilha, ela te ajuda a entender também como você se coloca pro mundo, né? Você falar e Exatamente. tá ajudando as pessoas. E cada um tá num processo, né? Ali você vê como as pessoas estão precisando, né, do autoconhecimento, Sim, precisando melhorar, né, precisando se enxergar e saber que a mudança ela é interna, né? Ela é exatamente. de dentro para fora, né, brother? Não adianta você buscar no outro, não adianta você buscar fora, nos bens materiais, nas coisas que, né, isso tudo a gente tem que ter, tem que correr atrás. Mas se você não estiver bem com você, cara, você não vai estar bem em lugar nenhum, brother. Você pode estar em qualquer Exatamente. lugar, não, vou mudar de casa, vou mudar de Não mulher, pô, adianta. vou mudar para outro país. Cara, não é isso, né, meu? A mudança ela é interna, brother. Eu tive depressões por conta do meu filho, assim, né? Não por conta dele, mas da situação que eu vi que eu tava vivendo. Exatamente. Então eu tive depressão, né? Foi muito difícil para mim, não entendia esse quadro, achava que nunca ia acontecer comigo. E só depois que eu fui entender, falei, cara, depois que eu comecei a ler, estudar, ouvir pessoas, porque a própria vida vai te trazendo, né, as pessoas, assim, para você Exatamente. entender sobre as coisas. Esse assunto depressão começou a me rodear, assim, de uma maneira que eu falava, caramba, cara, será que isso tem a ver comigo? E eu comecei a rever a minha vida, cara. Comecei a olhar para trás, assim, e falar, meu, realmente eu fui. Eu fui depressivo, eu tive depressão, né? Não tive vontade de viver, pensei em suicídio, né? Cheguei até a ter algumas atitudes suicidas assim, Sim. e achava que era normal. Falei, não, não, isso eu tô passando por um estresse. Não é estresse, cara. É uma coisa muito séria. Depressão é algo muito sério. Então eu também comecei a dar muito valor para todas essas coisas, um valor assim inestimável, entende? Com Valor mesmo de falar, certeza. pô, quando a pessoa chega para mim hoje e fala, pô, cara, eu tenho depressão. Meu, sabe quando você sente, cara? Assim, você fala, caramba, cara, eu sei quanto isso é difícil, cara. Essa pessoa deve sofrer pra caramba. E aí a gente Exatamente. até já chega e fala, né, pô, olha, pensa nisso, né? A ayahuasca tá aí pra ajudar. Eu vi muitos relatos também, tem muitas casas que trabalham, que a ayahuasca, pô, trouxe a cura para esse tipo de pessoa, né, para esse tipo de situação. Eu olho para a depressão como algo muito mais profundo daquilo, porque hoje, principalmente depois da pandemia, houve um aumento assim enorme de pessoas com problema de saúde mental, depressão, ansiedade, um monte de problemas. E cada vez vai se escalando mais. E toda essa roda de cura que tem, o final, onde tem a partilha, eu acho que a partilha é o momento mais importante do ritual. Porque a partir do momento que as pessoas vão contando a experiência que ela teve, o olhar que ela teve pelo problema ali que apareceu para ela, a Isso. forma que ela começou a conduzir para ressignificar aquele problema. Parece que não, mas aquilo que o outro está passando, muitas vezes você está passando também, mas de uma forma, uma graduação diferente. E Diferente. aquilo serve também para nós, assim, né? Um dos fatores de eu ter criado o podcast foi para isso, para trazer essa partilha, porque a ayahuasca, ela é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. E tem pessoas que não estão preparadas psicologicamente
para receber algo tão profundo delas mesmas. Tem algumas pessoas que estão tão imersa na matéria, né, que ela não consegue perceber isso. Que aqui é só uma experiência que a gente está tendo, né? Exatamente. E de toda essa unidade que a gente sente, como você falou, que a primeira coisa que você sentiu foi essa unidade de você sentir tudo, todos. E é uma das coisas que é muito reincidente das pessoas estarem falando. E hoje a gente vive num mundo muito individualista. E a gente precisa voltar Exatamente. essa questão da unidade, Da unidade. de voltar a ter esse contato mais humano, de nós percebermos o outro e respeitar a opinião do outro e saber que cada um tá no seu tempo. Você começa a perceber o quanto você tem que respeitar o outro que ainda não despertou. Esse é o fator Exatamente. mais importante e que passa muito desapercebido Já quando a gente percebi. entra naquele momento gratiluz. Só o teu grupinho é legal. Exatamente. E muitas vezes assim, a gente tem que aceitar o Red Pill, a gente tem que aceitar aquele que tem uma opinião política completamente diferente da sua, entendeu? Exatamente. E não é tentar mudar a ideia dele, e simplesmente ser o reflexo para que ele possa mudar. Eu, pelo menos, cometi muitos erros, porque quando a gente descobre esse mundo da ayahuasca, quando a gente descobre esse mundo interior, dessa grande mudança, o quanto ela transforma a nossa vida, a gente quer passar para todo mundo. Só que nem todo mundo tá preparado para isso. E vai olhar para você e vai falar: que esse maluco tá falando, né, malandro? O cara não tá entendendo absolutamente nada. Nada. E aí há um tempo atrás, olhava e falava: mas que idiota. Mas na verdade quem era idiota era eu. Porque quem sou eu pra falar dele? Porque há um tempo atrás eu tava igualzinho a ele, irmão. Porque eu também cometi muitos erros, cara. Nossa. E é E essa normal. visão. É normal, tá tudo bem. Essa visão do julgamento. Eu frequentei a igreja evangélica uma época e eu fiquei com essa coisa, né? De querer levar todo mundo na época. E sem respeitar o lado do outro. Não é por aí. Com a ayahuasca, quando começou a acontecer isso comigo, eu falei, cara, agora eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me transformar primeiro. Porque é o testemunho que vai chamar, né, cara? A pessoa te via de uma forma e agora você tá tendo uma mudança real. E o respeito, esse olhar que você colocou, de você entender que a pessoa está numa outra vibração. A pessoa está naquela vibração, ela tem que viver aquilo, ela tem que passar por aquilo. Faz parte até da jornada espiritual dela, ancestral dela. E não vai adiantar eu chamar ela, cara, não vai adiantar eu ficar, né? E eu tenho que respeitar, tenho que conviver. Teve uma vez que eu fiquei um tempo sem ir. E aí tava acontecendo umas coisas na minha vida e tal. Eu falei, pô, não tô sentindo de participar de um ritual. E aí fui pro ritual. E aí quando a força veio, cara, ela se apresentou pra mim assim, e aí, filho, tudo bem? Quanto tempo? Aí eu senti aquele amor de mãe, cara, aquela coisa de pegar no colo, de dar um abraço. Aí eu comecei a conversar, né? Legal, você tá caminhando bem, tá indo, quanto tempo, tava com saudade. Sabe aquela coisa assim, cara? Aquele amor genuíno de novo, aquele aconchego. Quando você sai fora da força e tá no dia a dia, você quer que as outras pessoas sintam isso, né, meu? Você vê tua família ali, teu amigo passando um maior perrengue, você fala, cara, imagina esse cara na ayahuasca. Eu acho que o grande lance e a questão do amor é isso, né? O que eu aprendi com a ayahuasca é isso, assim. O amor universal, o amor, né, incondicional, o ágape, né? Ele é isso, né? É você amar a pessoa como ela é, como ela está, né? O caminhar dela. E você não se afastar, não ter preconceito, tá ali, tendo compaixão, tendo perdão, tá continuando. E quando você vence essa barreira, cara, é muito louco. Porque você sente uma paz, você fala, pô, esse é o verdadeiro amor mesmo, né? De você abraçar aquele que muitas vezes está sendo até um espelho para você, daquilo que você tá precisando trabalhar em você. Mas é natural isso, cara. Você quer que a outra pessoa sinta esse amor. Você quer que a outra pessoa tenha essa liberdade, essa visão. É isso que eu achei o mais bacana, assim. Além do teu testemunho, você, em vez de impor a ideia, você joga uma reflexão para a pessoa e deixa a pessoa pensar. E ela vê que você não está querendo impor nada, mas na verdade ela te trouxe uma coisa para ela refletir, para ela tomar a atitude dela. Graças a Deus, assim, eu atendo hoje muitas pessoas, assim, que tem um nível intelectual de mente sadia muito bom. E que me traz muita reflexão, cara. Muita reflexão. De pontos que eu não tinha e que o cara falou, ó, meu,
Olha isso daí, né? Você tá falando isso, mas e aí, ó? Olha essa bomba aí, entendeu? E é Exato. muito engraçado, assim, cara, que antigamente, assim, não tinha humildade nenhuma. E Nenhuma. hoje, muitas vezes Dois. conversando com essas pessoas, e aí a gente entra num papo mais profundo, aí eu falo pra ela, cara, eu preciso te agradecer. Ele, como assim agradecer o quê? Eu falei, você se Putz, lembra tal faço isso dia direto. assim, assim, assado? Meu, eu Aí faço ele isso falou direto. sim. Eu falei, cara, tu me trouxe uma reflexão assim que pegou muito fundo no meu coração e fez mudar muita coisa na minha vida. Aí o cara é mesmo? Entendeu? Porque a gente precisa É falar isso. isso pra essas pessoas que fazem com Precisa, que a mano. gente, cara, dê uma luz, né? Traz uma luz Uma assim luz. interna É, pra, pra algo que tá sombrio na gente, né? E a gente nem sim, sim. percebe. Isso que é Isso. muito importante, a gente também trazer isso pras pessoas, né, meu? Claro, cara, esse ponto é super importante, porque é como eu te falei, nós somos mestres uns dos outros, cara. Eu tive um grande privilégio, assim, de crescer numa família não de muita grana, mas de muita cultura. Sempre teve muitos livros em casa, assim. Meu pai, ele foi professor do Mobral, né? Então eu sempre tive muito essa coisa forte na minha casa, assim, né? Muitos livros, né, de diversos assuntos, né? Os livros kardecistas me ajudaram muito também para enxergar essa parte da mediunidade, né, para entender. Até quando eu comecei a tomar ayahuasca, começar a entender o mundo sutil, né, as manifestações e tal. Então, eu frequentei, né, também casa espírita, e isso me ajudou muito também, né, porque a ayahuasca ela realmente te leva para outros planos ali. E se você tá meio perdido, você passa desapercebido, você nem sabe o que tá acontecendo, tamanha força, né? Astral, assim, quanto mais conhecimento você tiver, vai ser melhor, entende? Até para você conversar com as pessoas e debater e tal, e trazer esse novo ser, né, cara, que você tá se tornando. Porque, meu, não tem como. A ayahuasca ela faz você se tornar um novo ser, ela faz você enxergar coisas que você não enxerga. Cada um dentro da sua vibração, do seu caminhar, né? E a partilha um dos pontos que eu achei mais interessante na partilha é isso. É ali que você vê como cada um está, né? E eu acho que a gente precisa continuar caminhando nisso. Eu acho que a ayahuasca ela traz exatamente essa melhor consciência e entender que cada um é mestre, né, meu, uns dos outros, né? Cada um é um espelho, a pessoa está te ajudando ali a crescer, a evoluir. Sim. Então você tem que ser grato, por mais que ela não entenda, mas se você já tem essa visão e puder passar para ela, ela vai começar a pensar nisso. E a gente vê que tudo é um processo de deixar as ilusões, né, cara? E você vê que Exatamente. tudo isso é ilusão, né? Tudo é ilusão. Você quer ter o seu bem ali, você quer trabalhar, você quer ter teu dinheiro, quer fazer a tua viagem, quer trocar de carro, legal, bacana, faz parte, mas isso não pode ser o centro da sua vida. Por exemplo, eu cresci com essa coisa, né? Porque a família sempre foi simples, então eles queriam que eu tivesse a vida que eles não tiveram. Então o negócio comigo era isso, ó, você tem que estudar, tem que estudar. Não, você tem que, meu, ser rico, tem que ter dinheiro, você tem que ser famoso, você tem que ser conhecido. Eu fui atrás disso. Pode até conquistar. Mas o que você perdeu tudo isso na vida? Quantas amizades você perdeu? Quantos Exato, momentos importantes junto com a tua família você perdeu? Quantos exato, relacionamentos você pode ter perdido por causa disso? Entendeu? exato, Que poderia te construir como pessoa, como ser humano, te deixando com exato. mais empatia, mais compaixão pelo outro. Porque quando a gente fica muito focado só no trabalho, só no dinheiro, só na matéria, gente, a gente vai se tornando uma pessoa fria, vai perdendo essa empatia pelas pessoas, vai perdendo a compaixão, vai perdendo e vai ficando vazio. Você entra no modo automático, né? Que é o que eu costumo dizer. Exatamente. Eu entendi, cara, que a vida é um equilíbrio, né? Exatamente. A vida é um equilíbrio. Eu acho que você tem que. A vida tá aí. Eu acho que a gente tem que trabalhar, cada um tem que achar aonde se sente bem, feliz, melhor, né? Aonde os teus dons também, aquilo que você veio para fazer. Às vezes a gente pensa que a nossa missão é fazer uma coisa, e na verdade é outra, ou vai usar os teus dons da onde você estiver. Né? Acho que a partir do momento que você se descobre como luz, você vai ser luz em qualquer lugar. Então, acha um lugar onde você vai se sentir bem, feliz, tranquilo, faça o teu trabalho da melhor maneira possível, né? Mas com equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é a chave, aquela coisa da balança, né? Você enche tanto aqui que vai ficar Descompensar. descompensado, desproporcional. Então, uma das coisas que a meditação me ajudou muito foi isso, assim, a questão do equilíbrio, né? E a ayahuasca veio para confirmar isso, assim, cara. Eu tive muitas experiências com a ayahuasca nesse sentido, da gente trabalhar, ser feliz onde a gente está,
mas com equilíbrio, né? Pô, acabou o horário, vou sair, vou para minha casa, vou curtir a minha família, vou fazer minha academia, né? Vou ter disciplina com o meu tempo, né? Que o meu tempo é valioso, né? Importante isso. Essa questão que você colocou é muito importante. A gente tem que ter esse equilíbrio, Mas, cara. cara, gratidão aí. Acho que o papo tá longo, já deu um tempo Já deu mais aí, cara? É, Quando a resenha é boa, cara, é isso, né? exatamente. Então, pô, feliz demais, gratidão, né? Por nosso caminho ter se cruzado e a gente tá evoluindo junto, né? Eu adoro, pô, é uma família Mariri ali. Pô, gratidão é o Asca, né? O grande espírito que tem levado a gente para esse caminho, o descobrimento do amor verdadeiro, né, pô, cara? Eu costumo dizer que eu sou um cara antes do meu filho e depois do meu filho. E sou outro cara antes da ayahuasca e depois da ayahuasca, cara. A ayahuasca realmente fez uma grande diferença na minha vida, assim, cara, praticamente total, assim. Sim. Mas gratidão, irmão. E eu também quero agradecer a todos que estão ouvindo, que vão ouvir e se sentir no coração em estar compartilhando a tua experiência de expansão de consciência. Entre em contato comigo pelo Instagram Relata Ayahuasca. Deixe uma mensagem que a tua fala pode estar aqui ajudando muita gente. Gratidão a todos.